A produção de energia a partir de fontes renováveis e não poluentes está aumentando em escala global. O ritmo desse crescimento pode não ser esperado por aqueles que desejam ver um mundo menos poluído. Mas já se prevê que dentro de 2 anos, as usinas hidrelétricas, eólicas e solares terão o dobro da capacidade das nucleares. O interesse pelo setor de renováveis é tão grande que a China já ultrapassou os Estados Unidos na instalação dos parques. E a Inglaterra acaba de inaugurar o maior projeto mundial de produção de energia eólica no mar. Nessa edição do Matéria de Capa, vamos mostrar as alternativas para fugir do petróleo, do gás e do carvão, ou seja, os grandes vilões do meio ambiente. Fique com a gente. No Ceará, as praias e os ventos que incentivam o turismo também contribuem para outra atividade econômica, a geração de energia. A cena é típica do litoral nordestino. Muito sol, mar verdinho e praias que parecem não ter fim. O turista aproveita. Olha, demais. Isso aqui é pureza, um ar puro desse. A gente está longe das capitais, longe de poluição e uma sensação maravilhosa, né? Calor, mas com um ventinho gostoso. Maravilha. Mas tantos atrativos não trazem só gente interessada em se divertir, conhecer dunas e descansar. O vento está mudando a paisagem na capital brasileira da energia limpa. O Ceará é hoje o segundo estado que mais produz energia eólica no país, atrás apenas do Rio Grande do Norte. São 17 parques como esse em operação, com um potencial de 520 megawatts. É o suficiente para abastecer 20% da demanda de todo o estado. A energia eólica, tanto quanto as outras, mas um pouco mais pelo fato de ter uma sustentabilidade, não ter a necessidade de um combustível, ela tem um atrativo maior. Eu nunca vou pagar pelo vento. Quer dizer, o vento é a natureza que oferece, assim como o sol, é diferente do gás natural, do petróleo, do carvão. O sol já foi o maior inimigo do nordestino. A seca faz parte do imaginário nacional. Costumo dizer para os estudantes que durante toda a minha vida eu ouvi falar que a causa, digamos assim, da desgraça do Ceará é o sol, né? E hoje a gente vê os especialistas do mundo colocando que o futuro vai ser a base da energia solar, ou seja, os locais que têm mais condição de sol e de vento, eles vão ser, como eu costumo dizer, a Arábia Saudita do século XXI. O mesmo vento que empurra o kitesurf deixa o mar agitado e também provoca mudanças no jeito de pensar a geração de energia no Brasil. A realidade que a gente viu no Brasil é grandes setores que tinham demanda reprimida, que antes não consumiam, estão passando a consumir, tá? Então esse processo a gente está verificando em diversos países do mundo, está verificando na China, Índia, Ásia, na Ásia de modo geral, na África. Então é importante que nós façamos essa opção hoje já pelas energias limpas, que é exatamente para termos um futuro sustentável. O Estado, por sua vez, está gerando energia própria. Então tem uma autonomia maior de geração de energia e, consequentemente, uma atração maior de investimentos de outras indústrias para o Estado. Quer dizer, a população como um todo, porque está substituindo uma energia que poderia ser fóssil, trazendo prejuízo para o meio ambiente, está tendo uma energia saudável, sustentável e em harmonia com o meio ambiente, né? O primeiro aerogerador do Brasil foi construído em 1992 em Fernando de Noronha. Hoje eles estão distribuídos em 9 estados. Vamos conhecer um parque eólico próximo à famosa praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati. O nome em tupi significa bons ventos. Nesta central de monitoramento, 187 aerogeradores estão sob olhares atentos. Aqui você tem a velocidade de direção de ventos, a rotação de saída após o gerador, né? E a potência também, que é 2,1 kW que está aqui. A empresa opera 10 parques ao longo de quase 1.000 quilômetros na costa do Ceará. No total, a potência instalada aqui chega a 388 megawatts
Energia suficiente para abastecer 200 mil residências de médio porte. Até o ano que vem, a expectativa é dobrar a produção. Como o Brasil ainda está na sua infância do mercado eólico, para você ter uma ideia, hoje o Brasil só 1,5%, ou seja, praticamente nada, da energia consumida no país vem de energia eólica. Enquanto você já tem países na Europa que já estão na faixa de 20%, 22%, 25%. Os aerogeradores mais modernos instalados aqui no Ceará têm 80 metros. Só para se ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 30 andares. A manutenção desses equipamentos é feita a cada 3 meses. É quando acontece também um teste de fôlego dos funcionários, que precisam subir até lá em cima. Uma manutenção corretiva, né, ou preventiva, quando a máquina dá algum defeito, somos acionados pelo monitoramento Fortaleza, aqui no Ceará, ou pelos Estados Unidos. E acionar as equipes vêm corrigir o problema. E haja resistência para subir dessa escada. Sim, 80 metros de altura, né? Realmente nós temos muita resistência, né? Um bom preparo físico. Você trabalha, né? Mantém a família, ainda mais faz um exercício assim, bom. Mantém a forma. Mantém a forma. País privilegiado em relação à quantidade de rios. É natural que o Brasil tire das hidrelétricas a maior parte da energia que consome. Mas a construção dessas usinas custa caro, demora muito e gera problemas ambientais. Daí a importância das fontes alternativas. Com uma capacidade instalada de mais de 83 mil megawatts, as usinas hidrelétricas respondem por mais de 65% do consumo no Brasil. Mas a tendência é que a energia dos ventos tenha maior participação, segundo Elbia Mello, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. O Brasil cresce a cada ano 6 gigawatts. Isso é um número imenso. Você precisa de mais que uma Belo Monte e meia por ano para atender a demanda do Brasil. Então, realmente é um número muito grande. Só que o Brasil tem um potencial de fontes renováveis muito grande. Só de eólica, o potencial estimado é de 300 gigawatts. A segunda fonte de energia no país é o gás, que responde por cerca de 10% do consumo. A energia nuclear, com 2 usinas em funcionamento em Angra dos Reis, fica com menos de 2%, e a eólica com 1,3%. O restante é atendido pelo petróleo, usado nas termoelétricas, que também são movidas a gás, a queima de biomassa, como o bagaço de cana, o carvão e outros. No setor de eólica, o Rio Grande do Norte é atualmente o estado líder, com 24 parques e uma potência instalada de mais de 600 megawatts. Seguem-se o Ceará, com 17 parques e mais de 500 megawatts, a Bahia, com 17 parques e 384 megawatts, Rio Grande do Sul, com 11 parques e 364 megawatts, e Santa Catarina, 13 parques e 236 megawatts. A expectativa do governo é de que o percentual de energia eólica no consumo nacional cresça de forma mais acentuada nos próximos anos. Além da energia gerada, o setor que produz os equipamentos também tem potencial, mas precisa de garantias a longo prazo. Várias indústrias já se estabeleceram no Brasil, mas existe ainda a ansiedade se vai existir a continuidade no sistema que existe atualmente no Brasil. Ou seja, pelo menos uma determinada quantidade de energia leiloada ou contratada a cada ano para que essa indústria tenha uma perenidade e não só trabalhe para o Brasil, mas também exporte os produtos manufaturados aqui no Brasil para outros países do Mercosul e da Europa e em outros lugares. A expansão do setor também depende das linhas de transmissão, que estão com o cronograma de implantação atrasado. Na realidade, houve um descasamento da entrada em operação dos parques geradores de energia eólica e da linha que vai transmitir essa energia que é gerada. Outro desafio é a infraestrutura necessária para transportar e instalar os equipamentos. Superado, ele poderia tornar essa fonte de energia ainda mais competitiva. Hoje, no Brasil, a dificuldade de transporte, a dificuldade de recebimento dos equipamentos gera um custo adicional, o que não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os acessos são inclusive patrocinados pelas prefeituras, onde querem que essa energia venha para o município deles. E aqui no Brasil ainda existem muitas prefeituras carentes onde não é possível esse investimento para facilitar
a instalação dos componentes. Para as indústrias, produzir a própria energia é uma forma de otimizar os resultados e contribuir para o meio ambiente, ao estimular fontes limpas e renováveis como energia eólica. Xangri-Lá é uma pequena cidade litorânea do Rio Grande do Sul com cerca de 13 mil habitantes. Pertence à região metropolitana de Porto Alegre, ficando a apenas 130 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, o equivalente a 1 hora de carro. Fica próxima também de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, e do litoral de Santa Catarina. O carro-chefe da economia é o turismo, já que as 9 praias do município recebem milhares de turistas no verão. Na baixa temporada, os moradores aproveitam o sossego e a tranquilidade do local. A proximidade com a capital atrai dezenas de pessoas que buscam qualidade de vida e que querem fugir do estresse. Morei em Caxias, trabalhava em Caxias, em Flores da Cunha, no caso, né? Nasci e me criei lá, no caso, né? E hoje estou na praia, morando na praia mesmo. Faz 23 anos que a gente mora em Xangri-Lá. E graças a Deus que é maravilhoso para morar, é muito calmo, é um paraíso à noite, é um descanso. Em abril, a escolha de uma área rural de Xangri-Lá para abrigar o primeiro parque eólico da Honda em solo brasileiro trouxe uma nova e relevante perspectiva econômica ao município. Temos uma previsão orçamentária para 2013 de 62 milhões. Se nós vamos receber um investimento de 120 milhões, subentende que ele seria quase que o dobro do nosso orçamento. A energia produzida no Rio Grande do Sul vai ser destinada ao Sistema Nacional, compensando assim os gastos da unidade de Sumaré da Honda. O intuito da construção da energia eólica é totalmente o foco voltado para questões de sustentabilidade. Nós temos um target, nós temos um objetivo de redução, uma meta de redução. Isso é uma meta global da Honda de redução de 30% da emissão do CO2 até 2020. Então, em base a essa meta que foi atribuída para todas as unidades da Fabril, da Honda, nós montamos o projeto XEN, que acabou elaborando esse projeto de energia eólica, que no estudo que nós fizemos é a mais limpa possível e o que traz bastante impacto à questão de redução de CO2. Essa fábrica, hoje, nós temos a capacidade de produzir 150 mil unidades de veículos durante o ano. Nós temos, para produzir essa quantidade, nós consumimos cerca de 75 mil megawatts. E o projeto que nós estamos elaborando para poder gerar quantidade de energia suficiente para abastecer essa fábrica. Então nós estamos levantando uma bandeira do pioneirismo de explorar a energia eólica para a indústria automobilística. Os aerogeradores que serão instalados em Xangri-Lá são semelhantes a estes, que já estão em operação em Osório. Para dar conta de toda a energia utilizada pela fábrica da Honda em Sumaré, serão necessárias 9 turbinas. A capacidade anual da instalação é de 95 megawatts e o custo estimado da obra é de 100 milhões de reais. Os 3 parques eólicos em pleno funcionamento em Osório, cidade vizinha a Xangri-Lá, são até então o exemplo mais bem sucedido da transformação de vento em energia elétrica no Brasil. Em Xangri-Lá, a capacidade anual será de 95 megawatts, o necessário para sustentar uma cidade como Gramado, com 35 mil habitantes. Limpa e renovável, a estimativa é que a energia produzida em Osório até este mês já tenha evitado o lançamento de mais de 100 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Começou a funcionar no litoral da Inglaterra o maior projeto mundial de produção de energia eólica no mar. Vamos ver como é feita a instalação. Espalhadas pela costa leste da Inglaterra, no estuário do rio Tâmisa, as 175 turbinas têm capacidade para produzir 630 megawatts. E o parque ainda será ampliado para 870 megawatts, suficiente para atender uma cidade de 2 milhões de habitantes. Quando estiver pronta a segunda etapa, esta fazenda eólica evitará a emissão de 1.200.000 toneladas de carbono por ano na atmosfera, com a redução no consumo de gás para uso doméstico, industrial e pequenos negócios.
Instalada numa área onde as ondas chegam a mais de 5 metros de altura, as torres são largas o suficiente para permitir a passagem dos técnicos de manutenção. Além da camada de areia, elas penetram no solo, no fundo do mar, para garantir a sustentação. Elas são transportadas por barcaças e a localização exata da perfuração é indicada por GPS. Primeiro, desce um tubo de aço, que perfura o solo marinho. Em seguida, uma cápsula que leva os componentes de captação cobre o tubo. Na terceira etapa vem a torre, que sustenta o aerogerador. Estão prontas as turbinas que vão captar a energia limpa e renovável dos ventos. – 75 países em todo o mundo têm plantas de produção de energia a partir dos ventos, como as que mostramos aqui. A China lidera o ranking de capacidade instalada, seguida pelos Estados Unidos. Em apenas um ano, a China instalou 18 mil megawatts, alcançando uma capacidade de 62 mil megawatts. Os Estados Unidos instalaram 6.800 megawatts em 2011, totalizando 47 mil megawatts. Em terceiro lugar, vem a Alemanha, com um total de 29 mil megawatts instalados. Em quarto, a Espanha, com 21 mil. E em quinto, a Índia, com 16 mil. O Brasil tem apenas 1,3 megawatts instalados. Para se ter uma ideia da dimensão deste equipamento, as pás das turbinas atuais têm 120 metros de uma ponta a outra. Um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, mede 80 metros de um extremo ao outro. Em instantes, a França é pioneira na geração de energia a partir das ondas do mar. Mas o Brasil, com 8 mil quilômetros de costa, pode tirar grande proveito dessa matriz energética. A gente volta já. O vai e vem das ondas do mar também pode ser uma fonte interminável de energia. Isso num país que tem 8 mil quilômetros de costa, como o Brasil, pode ter uma importância enorme. A primeira usina de ondas da América Latina fica a 60 quilômetros de Fortaleza. O projeto piloto foi desenvolvido pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio do governo do estado do Ceará. No pier do Porto do Pecém, foram instalados grandes flutuadores ligados a 2 braços mecânicos. Conforme as ondas batem, a estrutura sobe e desce. O movimento aciona bombas hidráulicas que fazem a água doce, armazenada em um circuito fechado, circular em alta pressão. A energia elétrica pode, então, ser gerada e distribuída para a rede de transmissão. Ainda não há previsão para que isso aconteça, mas o potencial é alto quando combinado com o resto da matriz energética brasileira. O que é importante compreender é que não existe uma única solução, tá certo? A solução ela vai ser dada exatamente pelo casamento de diversas fontes, que cada uma vai complementar a outra, tá? Então não existe uma única solução. A eólica vai se juntar à fotovoltaica, a hidro, das ondas, marés, biomassa, tá certo? Então, através dessas contribuições é que a gente vai ter uma matriz mais sustentável. Lá do Ceará também vem a ideia de aproveitar a energia solar no teto de casas populares para reduzir o custo da conta de luz. Ceará, mas pode chamar de Terra do Sol. Aqui tem céu aberto e calor quase o ano todo. E a maior fonte de energia pode ser de graça. O usuário não paga nada, porque a manutenção praticamente não existe. O que é uma manutenção de uma placa solar fotovoltaica PVT térmica? Somente a cada mês o usuário subir ao telhado e passar uma esponja com água ou um detergente neutro. Isso não é custo algum para o usuário. Estamos em Chorozinho, uma pequena cidade com menos de 20 mil habitantes a 70 quilômetros de Fortaleza.
Neste bairro, a construção de casas populares inclui um projeto piloto que pode transformar a vida de muitos moradores. Eletricidade e água aquecida com energia solar. Essa placa gera 120 kWh mês, o bastante suficiente para uma residência de baixa renda, que, em média, uma residência de baixa renda consome em torno de 50 kWh mês. E essa placa, além de produzir corrente elétrica, ela produz também água quente. Hoje, a participação da energia solar na matriz energética brasileira é praticamente zero. Mas isso já começa a mudar. Uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia mostra que a produção residencial de energia solar já é economicamente viável para 15% dos domicílios brasileiros. O projeto é inovador também na composição das placas solares. Elas são fabricadas com um tipo de matéria-prima que dá e sobra por aqui. A fibra de coco, ela é um autocondutor de aquecimento e de condutividade elétrica, então, e com abundância no Nordeste. Então eu encontrei, através de pesquisa de vários anos, a fibra de coco como autossuficiente para um insumo para produzir a placa solar. Mas e se o sol não aparecer? Para isso existe a bateria, nós temos 7 dias de carga suficiente com um dia de sol. Se nós observarmos em outros países de primeiro mundo, como Alemanha, como Dinamarca, como China, nós temos sistemas solares funcionando, onde nós não temos irradiação solar como o Brasil tem. Quando se fala em energia do mar, a França é pioneira. Há mais de meio século, os franceses vêm explorando as possibilidades nessa área. Em La Rance, na região de Saint-Malo, costa nordeste da França, foi construída uma usina de 240 megawatts, que tira energia das águas do mar. Inaugurada em 1966, La Rance garantiu à França o pioneirismo no setor. A Inglaterra, a Alemanha, Japão e China são outros países que vêm trabalhando em projetos para a produção de energia a partir das marés. Em Portugal, uma usina do mar será instalada em Almagreira, com tecnologia da Finlândia. Daqui a pouco, a reciclagem é uma etapa importante no setor de energias renováveis. E mais, soluções práticas e sem custo podem garantir a iluminação de ruas e casas. A gente volta já. Já imaginou ter um poste de energia na sua rua que aproveita a força dos ventos e o calor do sol? Tem gente pensando nisso. É só a luz do sol começar a cair e ele entra em ação. Depois de receber e armazenar energia dos raios solares e da ação dos ventos durante o dia, o poste ilumina a noite toda até o amanhecer. E a presença desse simpático aviãozinho não é só enfeite. Cada detalhe foi planejado e testado. No design do avião, eu encontrei na frente do avião as pás do avião, que seriam hélices do avião, viraram pás eólicas, que geram energia. Quanto maior a força do vento, maior geração de energia. E no espaçamento da asa, na área da asa, eu encontrei espaço para montar as células de silício em cadeia e formar a placa solar. O empresário cearense fala com orgulho da invenção. Ele conta que o poste utiliza lâmpadas LED, mais eficientes que as comuns. Elas duram 50 vezes mais e são 8 vezes mais potentes. O custo de instalação de cada poste é menor que o convencional. Tem muita estrada no Brasil, muita rodovia e muita praça que não é iluminada porque fica inviável a linha de transmissão para chegar até lá. O poste de energia limpa ainda é um projeto piloto. Modelo único, ele fica na vice-governadoria no Palácio Iracema, em Fortaleza. Mas o inventor cearense pensa longe. O potencial de uma torre eólica, ela começa a gerar energia a partir de 2 metros por segundo. Então, gente, no Ceará tem vento com 8 metros por segundo. No Rio Grande do Sul tem vento com 6 metros por segundo. Então, pode ter energia eólica no Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. A
A equipe do Matéria de Capa visitou uma fábrica alemã que produz hélices para aerogeradores. A ideia é reciclar o material após o fim da vida útil. A maior fabricante de aerogeradores no Brasil produz em média 8 pás eólicas por semana. Cada uma dessas hélices leva 6 dias para ficar pronta. No ano passado foram 537, 30% a mais do que em 2010. A empresa alemã chegou ao país em 1995, em Sorocaba, no interior paulista. A fábrica no Ceará foi aberta em 2002. De lá para cá, a cadeia produtiva nacional cresceu. Hoje, o que a gente consome de fora é o tecido e o material de pintura, né? Os demais materiais já foram desenvolvidos, fornecedores no Brasil, e o importante é que a gente atende à exigência do BNDES, que é 60% de nacionalização de todo o material que é utilizado na máquina, né? Não só na pá, mas como no gerador e na torre também. Com o crescimento das usinas eólicas por todo o país, surgiu uma preocupação. As pás que movem as turbinas têm uma vida útil de até 20 anos e, quando descartadas, geram um resíduo gigante, difícil de reciclar. É verdade que o Brasil tem um parque eólico jovem e esse momento ainda não chegou, mas lidar com o problema será inevitável. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista de Sorocaba, a 95 quilômetros de São Paulo, estudam como reaproveitar o que sobra da fabricação das pás eólicas. As pás eólicas são praticamente feitas de madeira balsa, fibra de vidro e a resina epóxi, que é essa parte mais verde aqui da peça. O que a gente tem feito no nosso trabalho é reutilizar o resíduo que sobra das resinas epóxi. A gente acaba triturando o resíduo da resina em pedaços pequenos, como esses daqui, com formato de pedrisco, e a gente faz a substituição no concreto do que seria pedrisco por esse material. Assim a gente acaba produzindo um concreto mais leve, mas com boa resistência mecânica. Até o final deste ano, a capacidade instalada de usinas eólicas vai passar de 300 gigawatts, equivalente a 114 usinas nucleares. Esse número não chega à metade do total de usinas nucleares, que hoje somam 439 distribuídas em 31 países. Mas, sem dúvida, registra algum avanço. Em todo o mundo, a demanda por energia não para de crescer. E a pergunta que se faz é esta: de onde tirar essa energia se as usinas nucleares envolvem risco? O petróleo, carvão e gás, então, nem se fale. O futuro aponta inevitavelmente para as fontes alternativas, limpas e renováveis. Matéria de Capa fica por aqui. Esperamos vocês no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.